Saudações, meus amiguinhos. Hoje nós trouxemos aqui para vocês essa criatura aí que eu acabei modelando. Isso aqui é a tentativa de um pteranodonte. Eu não segui referência científica nenhuma, é tudo intuitivo aqui, portanto estilizei o que pude. Aqui nós hoje trouxemos esse modelo 3D, que por enquanto é só a cabeça, mas no futuro eu tentarei fazer o corpo inteiro. O começo dessa tarefa aqui nossa partiu não direto de um modelo 3D, mas começou de um desenho. Um desenho. Desenhar é fundamental para que a gente não corra o risco de que a gente esteja com vontade no início de produzir uma coisa e no final saia outra coisa qualquer diferente daquilo que pensamos. É porque é muito fácil se perder na hora da modelagem. Desenhar vai se tornar uma maneira de memorizar, né? É um registro. E esse desenho, depois a gente vai ver que vai poder trazer ele para dentro do ambiente de modelagem 3D. Esse início aqui eu poderia ter feito no papel, mas eu optei por fazer no GIMP. Veja, eu precisei fazer algumas alterações porque quando comecei a desenhar, o desenho tinha uma visão mais vertical e aí agora eu precisei que ele fosse mais horizontal, então retorci ele. O objetivo aqui é produzir duas vistas, uma lateral e outra frontal, mas que elas estejam alinhadas entre uma a outra. Então, a altura que tiver qualquer extremidade do desenho lateral, eu vou procurar que ele fique o mais próximo possível da altura que a gente vai ter na vista frontal. Para isso, eu vou precisar produzir umas linhas guia, umas linhas tanto horizontais quanto verticais, que marquem essa altura de uma forma visual, de maneira que eu possa, na hora de desenhar com a brush aqui do GIMP, com segurança. Deixa eu só apagar aqui com a ferramenta de seleção os traços extras. Vamos lá. Agora sim, as linhas guia. Essas linhas guia do GIMP, elas são bastante úteis para isso, só que elas vêm pré-configuradas para fazer o snap, né, que é o alinhamento, elas grudam. Se você for desenhar qualquer coisa próximo delas, vão atrair o ponteiro do mouse. Então, em alguns momentos a gente precisa desabilitar. Vejam que começando aqui o desenho da vista frontal, eu vou colocar as pontas. A ponta do bico, eu começo cercando as dimensões. Nesse caso aí, você vai observar que a narina do pteranodonte ficou mais alta que a da vista lateral. Não é um problema desde que eu esteja consciente disso. Veja, eu vou desenhar aqui a crista. E a vista dela de frente ela vai parecer menor do que ela aparece na vista lateral, porque ela possui uma inclinação. E aqui marcação do lugar para os olhos. Aí de novo aquela história, né? Não precisa ele estar matematicamente no lugar, aritmeticamente no lugar, não. Basta que eu tenha consciência de que deu essa diferença e que eu não vou conseguir expressar todas as vistas simultaneamente no mesmo modelo 3D, mas uma aproximação. Aí eu tirei uma cópia da vista de frente, porque eu só desenhei uma lateral, e rebati ela na horizontal, para que ela ficasse simétrica. Só que aqui eu já vi que tem um erro aqui, eu vou só marcar essa diferença, e aí vou apagar o que sobrou, para que eu possa duplicar esse desenho modificado. Apagar a original, a cópia simétrica que está errada, né? E desenhar e duplicar a camada que tem. Pronto, veja. Agora o desenho já está bem
juntar as camadas. Ele já está em condições de ser salvo. Essa imagem eu vou salvar em algum lugar do meu HD. E vou chamar no Blender. Aqui estamos no Blender, com o seu cubinho que vem por padrão, mas que nós não vamos precisar. Vamos apagar ele e nós vamos chamar para trabalhar aqui uma outra geometria poligonal no Blender. Shift A e vamos escolher um plane. O desenho vai ser todo feito a partir deste plano, a modelagem, quer dizer. O próximo passo não é necessário, essa ordem não é tão obrigatória. Passo para o modo de edição e eu vou mover os pontos do polígono da face de modo que o centro da geometria fique fora e os pontos fiquem todos localizados na lateral em X, no eixo X. Agora eu posso trazer o desenho, ou melhor, agora eu posso colocar um modificador do tipo espelho, e esse espelho vai fazer com que todo o movimento e toda operação que eu realize de mover os pontos, os vértices e faces no modelo 3D, no objeto 3D, eles sejam simetricamente copiados na lateral oposta do eixo X, que é para onde está configurado o modificador do tipo espelho. Agora, olhando na visão lateral, eu preciso trazer o desenho que nós fizemos agora de referência. Então eu vou procurar Background Images e vou habilitá-lo, aumentar aqui para que seja bem visto, e vou adicionar a imagem. Como eu já tenho essa imagem salva previamente, aqui nessa pasta, vamos verificar aqui, está ali. 2 cliques e ela veio para o meu viewport. Uma vez que está colocada, eu posso movimentá-la, modificar tamanho e posição no eixo X e Y, ou melhor, no eixo horizontal e vertical, que é X e Z, de maneira que eu tenha a minha figura o mais alinhada possível com este desenho, com esta vista de frente. E aqui eu estou olhando a visão frontal, que é de frente para o eixo Y. Aí eu crio uma cópia da janela e vou observar o mesmo desenho, só que agora visto a partir de frente para o eixo X, então é a nossa vista lateral. Isso aqui eu estou recolocando o modificador do tipo espelho porque eu dei um bug no Blender e eu perdi. Então eu tive de reiniciar o trabalho. Isso pode acontecer, eu não tinha salvo até então. E agora eu vou me dar o trabalho de fazer extrusões, com os vértices selecionados. Eu vou usar a tecla de atalho E de Extrude. E os pontos que sobrarem dessas extrusões eu vou movendo eles sobre a linha vermelha do meu desenho. Posicionando sobre a linha, eu vou ter um acompanhamento mais próximo possível do contorno, e isso vai facilitar como referência para a hora que chegar e eu precisar desenhar no modo de perspectiva, porque é um limite do qual não posso passar. Eu só vou poder mover os pontos até este limite na vista lateral, e a vista frontal eu vou mover para as laterais. Então aqui eu posso mover para frente e para trás os pontos, e para cima e para baixo. E na vista frontal eu vou mover somente para lateral e para cima ou para baixo.
aqui a vista perspectivada. Veja que o contorno foi respeitado. Estou na vista lateral de novo. E aqui eu estou contemplando meramente o contorno da área central. A gente vai ver em seguida que quando chegar na narina eu vou modificar um pouco, eu vou subir além desse contorno, porque no desenho já me aparece isso. Aqui eu dupliquei um par de vértices da face superior do bico para começar a extrudar e modelar a face, a borda inferior. E agora eu já posso extrudar para as laterais para formar a parte mais para os lados do bico. É bom lembrar aqui que cada vez que a gente tem mais dois pontos selecionados simultaneamente, se eu teclar F, esses dois pontos vão se ligar por uma aresta. Se eu tenho 3 pontos selecionados simultaneamente e teclar F, eles vão formar uma face triangular. E assim funciona também para as faces quadradas ou quadrangulares. Se eu tiver todos os vértices dessa face selecionados e teclar F, ele vai formar uma face a partir dos pontos selecionados. Via de regra, a gente trabalha com 4 até 3 pontos selecionados para fechar faces. Agora eu vou precisar usar isso. Veja que eu vou começar o modelado da narina. Então eu estou puxando para cima, na vista de frente, mas que se alinhe com o desenho aproximadamente. Claro que antes eu estendi na visão lateral para trás esses pontos, essas arestas, para que forme a curvatura dessa narina. Observe, eu preciso posicionar esses pontos, essas arestas, de modo que elas cubram o mais próximo possível ou viável a região da narina. Como eu tenho um desenho de frente, eu posso me orientar por ele. Me fica muito mais prático. Eu fico com maior liberdade para movimentar os pontos e movê-los para os locais onde eles devem estar, para criar a aparência do volume. Claro, aqui ainda estamos numa fase muito embrionária, e aí para quem fez o desenho fica bem mais prático. Para quem olha de fora, é provável que pareça que a coisa não está indo. Assim, para quem está fazendo, já fica mais factível o resultado que nós objetivamos. E eu vou continuando aqui as extrusões.
Quase concluindo, veja só, eu preciso só ressaltar que nós sempre vamos poder fechar regiões selecionando os pontos e teclando F. Se são 2 pontos, ele vai formar uma aresta. Se são 3, ele vai formar um triângulo. Se são 4 ou mais, se são 4, eles vão fazer o quadrado, né? E por assim por diante. É bem verdade que as regiões mais críticas já estando garantidas, a gente ganha maior autonomia em relação ao desenho que a gente importou, né, para a interface 3D. Então, agora praticamente é pela intuição, ou a gente pode ainda se manter como referência ao nosso desenho. Agora é a hora que a gente vai criar os olhos. Nós vamos usar uma esfera. Essa esfera nós vamos posicionar de modo que fique mais ou menos correta dentro do espaço, né, do alojamento dos olhos. E em seguida vamos fazer uma seleção em uma das calotas, uma parte que forme uma calota, e vamos duplicar esses pontos, esses vértices, porque essa duplicata vai se tornar a íris dos olhos. Repare como eu posicionei essa calota invertendo ela. E, finalmente, eis como vai ficar a nossa criatura, abrindo e fechando o bico, piscando, olhando. São só umas animações experimentais, ainda vai haver novas modificações. Não se esqueça que o YouTube fica muito feliz quando a pessoa clica no joinha, dá um like, e mais feliz ainda quando a pessoa se inscreve no canal. Aí é só felicidade do YouTube. Valeu, pessoal!